Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você está em mais um programa em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes durante a semana. Vocês têm acompanhado os cortes sobre a nossa entrevista exclusivíssima do Stefano Modena? Tá tudo lá, youtube.com/GPTotal. Clica lá no diretório de vídeos, vê a entrevista completa. Para quem não viu, já fica aí o convite, porque é um material exclusivo, carreira do Stefano Modena, um negócio muito legal. E tem os outros vídeos de entrevista, claro, tá tudo lá disponível no nosso canal. Pauta de hoje, Grande Prêmio da Itália, round 16. Finalmente chegamos ao último terço do campeonato 2025 da Fórmula 1. Vitória de Max Verstappen, deixando as McLaren muito para trás. É o segundo final de semana do ano em que as McLaren não têm o domínio do fim de semana. Outra vez tinha sido o Canadá, mas com uma performance surpreendente da Mercedes. E chegou nesse fim de semana o Max Verstappen e estragou os planos laranjas da McLaren de fazer qualquer coisa na pista italiana. Vamos falar sobre a vitória do Max, vamos falar sobre os entreveros, os infortúnios de McLaren, vamos falar também da Ferrari, que chegou com uma pintura, e Monza e tudo mais, mas que teve uma atuação discretíssima. Vamos falar de Gabriel Bortoleto, vamos falar também dos flashbacks que ocorreram no fim de semana de Monza, e para a gente falar todos esses detalhes, claro, tem a companhia do meu querido amigo de sempre aqui de bancada, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido neste canal e em todo o ecossistema do GP Total. João, primeira coisa, boa noite para você, e testemunhamos a corrida mais rápida da história da Fórmula 1. Temos os dados aqui, eu já vou passar todos os números. A corrida de Monza, portanto, passou muito rápido, mas ficou bastante coisa para a gente analisar, né? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Luca. Boa noite a quem nos assiste. Bom dia, boa tarde, dependendo de onde estamos vendo. Sim, e o dado não é interessante, né, Lucas? 16ª etapa, antigamente, na nossa época, era final de campeonato, né? Agora finalíssima, ainda... exatamente. Estávamos na Austrália, em Adelaide. A gente já era o fim de festa, provavelmente algum campeão antecipado em Suzuka, que era Suzuka Round 15, Adelaide Round 16, isso muito tempo atrás, o tempo da Pedra Lascada, um pouquinho depois ali Pedra Polida. Entre Pedra Lascada e Pedra Polida era Japão, Suzuka e Adelaide para encerrar o calendário. A gente ia dessa época da Pedra Lascada indo para Pedra Polida. Enfim, a gente lembra, tem memória fresca disso. Mas agora a gente foi para o último terço da temporada e vamos lá. Ainda faltam 8 corridas ainda, falta metade da seria metade do campeonato, exatamente. Mas o Max Verstappen novamente provou porque é o melhor piloto da atualidade, fez uma baita corrida e, como sempre, ele agarra as oportunidades que surgem. A outra vitória que ele também meteu 20 segundos na McLaren foi em Imola, também venceu com uma grande margem. Quando ele farejou sangue, ele foi para cima e aproveitou a chance com 2 mãos. E em Monza, ele fez a mesma coisa. Ele já foi rápido desde os treinos livres, classificação. Foi um pouquinho mais apertado. Eu achei que o Max iria ser pole com mais facilidade, mas não. A McLaren cresceu no momento do Q3, mas ainda assim o Max fez a pole. Não liderou de ponta a ponta por causa umas 2 primeiras voltas bem frenéticas do Grande Prêmio da Itália, mas foram apenas de frenético apenas essas 2 voltas, porque o Max Verstappen logo ultrapassou o Lando e liderou de ponta a ponta, vitória incontestável, demonstrando que se tiver um bom carro, o Max ele iria construir um triplex na cabeça da dupla da McLaren. Porém, apesar de toda essa bela vitória do Max, o grande assunto foi as presepadas McLarianas de André Stella e seus papaya caps. E outra coisa que chamou muito minha atenção é a mansidão da dupla de pilotos, Oscar Piastri e Lando Norris.
a Fórmula 1 é recheada de ordem de equipe. Sempre houve. Década de 50 já houve ordem de equipe. Então, muita gente pensa que isso é uma coisa nova, da época da Ferrari, do Schumacher. Não, isso é muito antigo. Mas, assim, se a gente ir para a ordem de equipe mais famosa da história da Fórmula 1, que foi Austria 2002, todo mundo lembra qual foi a atitude do Rubens Barrichello. Quanto ele ficou pé da vida. Ele ficou brigando no rádio, e fez tudo aquilo ali para, na última volta, meio que expor a cúpula da Ferrari e causar toda aquela confusão. E nesse domingo, o Oscar Piastri, líder do campeonato, 34 pontos na frente do companheiro de equipe, Lando Norris, em todo final de semana andou atrás do Lando. De repente tem uma chance assim, caída do céu, de aumentar essa vantagem de 34 para 37 pontos. Aí um problema alheio a ele, alheio ao próprio Lando. Aí a McLaren, não, vamos trocar porque é mais justo, trocar de posição. E o Oscar Piastri, muita gente fala do Lando Norris, mas para mim, o Oscar Piastri, tá certo, eu não acho certo, não acho correto, mas eu vou deixar, é mais justo. E depois nas entrevistas pós-corrida, eles ficaram falando, defendendo essa situação da McLaren, que mexeu na disputa, seria uma boa briga. Seria interessante ver os dois brigando. Os dois já brigaram, já teve toque no Canadá, e os dois, e o Lando estava se aproximando do Oscar Piastri quando houve essa troca inacreditável. E uma coisa que, Lucas, você falou bastante, o problema dessa briga entre Lando Norris e Oscar Piastri é se a McLaren se meter. E tá aí o estrago. A McLaren se meteu, tirou boa parte da emoção do que seria uma disputa, mas uma disputa pau a pau entre os dois, mas o que chamou a atenção foi a mansidão, principalmente do Piastri. Cara, logo depois da corrida, o Max Verstappen, que riu da situação, ele viu a situação, durante a corrida ele viu a situação. Eles trocaram porque teve um pit lento, ele mesmo não acreditou. É inaceitável. E ele foi perguntado, Max, se fosse você, ele nem deixou terminar a pergunta. Não, eu não aceitaria isso, eu ficaria na frente. Não, mas e a McLaren? A McLaren não é problema meu. Mas o que ele quer dizer é que se ele estiver na situação do Piastri, o companheiro de equipe dele tivesse um problema, cara, problema dele. Eyes of Tiger, que a gente tanto falou do Oscar Piastri, agora faltou. Você imagina o Ron Dennis no rádio e falar assim, Ayrton, deixa o Prost passar porque o pit dele foi lento demais e porque isso é justo. Consegue imaginar isso? Lá, vamos voltar para 1989, né? Aí o Ron Dennis passa um rádio ali, né? Ou pede pro enfim, tem quem tiver lá, engenheiro, Steve Nichols, vai lá. Hockenheim, você lembra de Hockenheim? Então, Hockenheim é 89. Que os dois tiveram pits lentos. Os dois tiveram pits desastrosos. Exatamente. Foi assim, né, ou de um para outro, do outro para um, foi assim, Alan, deixa o Ayrton passar, porque o pit dele foi muito mais demorado, ele estava na frente, então é justo que ele fique na sua frente. Oi? Se vous plaît, pardon, sabe? Qual é, cara? Sabe? É sim uma interferência. Quando você olha em termos de decisão corporativa, você até vê alguma lógica nisso, mas dentro do que é uma competitividade, o que o Oscar Piastri poderia falar que a primeira coisa assim, isso não é problema meu. Estou lutando pelo título. O pit do Lando foi demorado? Isso não é problema meu. Aconteceu com o meu carro? Não. Podia ter acontecido com o meu carro? Podia. Mas não é problema meu. Pelo amor de Deus. O Damon Hill... Nigel, o pit do Nelson foi muito lento. Deixa ele passar. Ou, pior, ao contrário. Nelson, deixa o Nigel passar, porque a gente se embananou no pit dele e você tá na frente, isso não é justo.
Eu acho que a gente não pode falar as respostas que o Piquet daria, que seria em português, mas a gente não pode falar. Não, Alan Jones e Carlos Reutemann, né? Olha... O Damon Hill, ele falou, ele foi irônico, mas foi perfeito. Ora, tomara que a Renault não peça para eu devolver a posição para o Prost, que quando ele teve um problema, que não quebrou o motor dele lá na Alemanha, e cara, faz sentido, cara. Exatamente. Na Alemanha. Você parte de uma premissa de fazer justiça e você interfere num campeonato, você interfere no desempenho dos pilotos, eles tiveram que perder tempo com isso. Ou seja, vamos imaginar uma situação em que o Max Verstappen tem ali um entrevero, uma saída de pista que levasse 15 segundos para ele se recuperar. Eles estavam mais ou menos isso, a 15 segundos. Eles chegaram a 20 atrás, porque tiveram que fazer esse swap e tudo mais, sabe? Vamos imaginar que este swap de posições que eles fizeram interferisse não nisso, mas na vitória. De repente o Max tem uma escapada de pista, ele toma uma fechada de alguém lá, um Franco Colapinto da vida, sei lá. Não tem mais Kevin Magnussen para fazer isso, mas sei lá, alguém amalucado atravessa na frente dele, ele perde o controle, sai da pista, precisa dar uma volta, precisa pegar a de escape para voltar, pronto, sabe? O Senna sendo fechado pelo Guinzani em Monza 87, foi lá na areião da parabólica, voltou, perdeu a corrida, no caso para o Nelson. Agora, sim, a premissa é fazer, não, temos que fazer justiça com os nossos pilotos. Só que o resultado é uma interferência que, como foi de uma diferença de 3 pontos, 3 pontos para lá, vindo para cá. Então, são 6 pontos de diferença que uma ordem foi dada. Agora, tem uma outra parte também. O Piastri reclamar disso, de repente ele pode estar guardando uma reclamação, uma coisa mais enérgica para mais para frente. Por quê? Porque ele ainda tem uma vantagem no campeonato. O Lando Norris continua sendo fio desencapado, ele tem as suas inconsistências, seus momentos de apagão, seus momentos de se sentir pressionado demais. Então, de repente, o Piastri veio e falou, não, tudo bem, tá. Essa eu vou deixar passar, não vou nem reclamar, vai lá, faz, e a gente termina o GP, são 3 pontos a menos, é uma redução de danos, eu não ganho, mas também perco pouco, vamos para as próximas, tem muito campeonato pela frente, eu ainda não vou usar o modo Mind Games com o Norris, porque ainda não está sendo necessário. Porque o Piastri está sendo o cara da eficiência discreta durante essa temporada. Enquanto o Norris, que é um cara certamente com mais velocidade, ele está tendo toda aquela oscilação, aquela inconsistência, inconstância e inconsistência de resultados, incluindo aí algumas bobeiras que ele foi colecionando durante o ano. Não que o Piastri não tenha feito bobeira, o Silverstone foi um dos maiores exemplos disso, a bobeada que ele deu lá na Austrália no começo da temporada, mas uma consistência muito mais interessante. A gente ficaria ao fim do ano, pelo menos do que foi agora, esses 16 rounds, a gente entrando no segundo terço da temporada, e eu ficaria muito mais confortável de ouvir a frase Oscar Piastri campeão do que Lando Norris campeão ao final desse ano, lá em dezembro, naquela pista horrorosa de Abu Dhabi. Eu me sentiria muito mais confortável com isso. Ao mesmo tempo, a gente tem o que você falou, o João, o Max Verstappen continua sendo o melhor piloto do grid. E o Max, isso aí é uma discussão que a gente até tem em alguns amigos e grupos de discussão. Um cara que defende muito essa posição é Arlindo Silva, sempre faz participação aqui, um grande abraço para ele, é que o Max ele abraçou aquele modo Senna 93, Schumacher 96. Ele não tem o melhor equipamento, ele é o melhor piloto do grid e ele vai fazer de tudo para constranger o conjunto mais forte, da equipe mais forte. No caso, 93 as Williams do Damon Hill e do Alain Prost, 96 as Williams do Villeneuve e do Damon Hill. O Max, ele abraçou esse modo.
vai continuar dando essas mostras de que sim, ainda o melhor piloto grid, não vai ser o campeão, mas mostra que qualquer que seja o campeão da McLaren, e nesse caso eu reitero o meu voto ao Oscar Piastri pelo que ele vem mostrando pela temporada em relação ao Lando Norris, a gente tem aquela questão, e isso foi uma coisa proposta pelo próprio Ayrton, e todo ano tem um campeão, mas é preciso ir além disso, e ele mostrando muito bem que não é porque o cara foi campeão de uma temporada que ele foi o melhor da temporada, ou que ele é o melhor piloto daquele momento. E a gente viu isso na história do esporte a motor em algumas vezes. Lutas inglórias do Jim Clark com o Lotus quebrando, ele sendo o melhor daquelas épocas. Por exemplo, aquela em 1966, quando muda a fórmula de motores de 1,5 litro para 3 litros, a Lotus não tem motor, ou tem um motor raquítico da Climax, ou tem um motor bombástico da BRM, que é o H16, uma temporada jogada fora, 67, a introdução no Ford Cosworth, mas muita fragilidade do equipamento. O Jim Clark tinha talento para ser multicampeão, não só bicampeão. Entre outros enormes exemplos aí, o próprio Ayrton em 93, o Schumacher em 96, 97 ele também foi um piloto, foi uma das melhores campanhas da carreira do Schumacher, acabou sendo o Villeneuve campeão, não sem mérito, tá? Mas Schumacher mostrando ali uma força incrível com um equipamento que era nitidamente inferior ao Williams, ou seja, mostra sobre isso, a gente tem bastante. A época das duelos do Vettel contra o Alonso numa Ferrari nitidamente inferior ao que era o conjunto Red Bull-Vettel, mas se colocando como um contender ali até o final de 2010 e também 2012, o título escapando para o Alonso ali por uma questão de detalhes. Então, exemplos quanto a isso não faltam. O que a gente vai ter no fim do ano é aquela sensação de que o Max continua sendo o melhor piloto grid, e que, sim, a gente tem um novo campeão que não é um piloto tão grande quanto o Max Verstappen. Eu levo até aqui o dedo, Lucas, você fez várias comparações bem pertinentes, mas acho que ainda eu insisto que está muito presente no 96, até porque há entre essas equipes grandes, né, esses carros dominantes que a gente falou, que você falou aí, há uma disputa entre dois pilotos que são carisma zero, né? No caso Damon Hill, Jacques Villeneuve, agora Oscar Piastri, Lando Norris, e por mais que eles tenham brigando pelo título, de repente a briga pelo título vai até a última corrida, como aconteceu em 96, o Schumacher era o melhor piloto, assim, com alguma vantagem. Ele é mais lembrado do que esses dois pilotos. Então, o Lando Norris e o Oscar Piastri, e essa mansidão que me incomodou bastante do Oscar, pode aumentar ainda mais a situação. Porque uma coisa que a gente elogiou bastante do Oscar foi o Eye of Tiger. Ele tinha aquela coisa mais do que o Lando. O Lando é aquela coisa fofinha, cuti-cuti, e o Oscar, né, trabalhando, forçando, ele não se intimida com o Max Verstappen, está falando tanto do Max aqui, não se intimida com o Max Verstappen, como o Lando se intimida. Apesar de que em Monza o Lando foi para cima do Max, é bom que se diga isso também, vamos ser justos com o Lando, mas esse Eye of Tiger faltou, e essa situação de a McLaren, não, vamos trocar, e o Oscar aceita mansamente, plenamente, não, tá certo, eu não acho correto, mas isso aí pegou muito mal, né? Você e o Márcio Madeira também, que normalmente está aqui conosco, ele também já mostrou seu incômodo com essa situação desses dois pilotos tão sem sal e sem graça. Sinceramente, repetindo o que eu falei, se o Max tivesse um carro um pouquinho melhor, e ninguém sabe, de repente, nessas 8 corridas, a Red Bull evolui e começa a vencer mais vezes, mas a diferença está um pouquinho
grande demais para o Max pensar em algo mais, mas se tivesse um carro, uma equipe melhorzinho, um carro melhorzinho ali com um piloto motivado, cara, ele atropelaria esses dois. A sensação que passa é essa. Pode ser o Max, podia ser o Leclerc de Ferrari, de repente o Hamilton. Hamilton nem tanto, o Hamilton já está meio numa fase meio estranha da carreira, mas o Leclerc de Ferrari, por exemplo, ele poderia estar muito mais de repente um Russell revivado das cinzas, querendo mostrar serviço, podia também fazer algo mais, né? Mas não, ninguém está conseguindo fazer nada, e a McLaren nadando de braçada a ponto de ficar escolhendo, né? Vão ser justos. Agora imagine se o campeonato decide por 3 pontos, a favor do Lando Norris, 2 pontos. O Oscar vai lembrar esses 3 pontos. Então a McLaren tem que ter essa noção de que esses 3 pontos podem parecer pouco agora, mas lá na frente você pode decidir o campeonato. Aí, porque, na verdade, é menos 3 e mais 3, são 6 pontos de diferença. É um resultado, como é luta direta, né? São 3 pontos que ele não ganha e que ele perde. Então, são 6 na realidade. O certo é porque o campeonato direto tem está 37. Hoje está 31, podia estar 37. 6 pontos de diferença. Basicamente isso. Mas a McLaren, ela se intrometeu de forma desnecessária. Muitas ordens de equipe, a gente tem que relembrar, tem ordens de equipes que, poxa, faz sentido. O piloto está brigando pelo título, o outro não está, o piloto A andou muito, merecia vencer, mas o piloto B está brigando pelo título, precisa daqueles pontos. Mas dessa forma, porque errou o pit stop, não faz o mínimo sentido. Pegou muito mal. Ou seja, o que seria, né? O que seria uma resolução para daqui para frente, né? Assim, olha, a gente precisa melhorar os nossos pit stops para não dar esse tipo de mancada, para a gente não oferecer essa interferência desta maneira, tá? E daqui para frente fala assim, olha, isso aí são coisas alheias à vontade, a gente quer sempre fazer o pit stop de maneira perfeita, o mais rápido possível, tá? E daqui para frente, se tiver algum infortúnio, faz parte do jogo. Simples assim. Você dá uma diretiva lá dentro da McLaren, fala assim, galera, vamos treinar bastante para que a gente não dê mancada nisso, que a gente não interfira nisso. E virar para os 2 pilotos e falar assim, olha, pit stop é loteria, pode dar errado. E se der errado, não é problema do outro piloto. Do outro, né? Somente do outro. Por isso, vira e fala assim, tá, não, deu, né, eu tô lá pilotando, fala assim, teu companheiro de equipe teve um pit aqui, deu besteira aqui, deu ruim, a gente vai colocar ele na tua frente de novo, tá, beleza? Fala assim, cara, não é problema meu, podia ter acontecido comigo. E se o cara dissesse do outro lado, no outro rádio, fala assim, não é problema meu, eu ia entender. Fala assim, exatamente, não é problema meu. Eu falo assim, agora... entre outros infortúnios que são alheios às circunstâncias. Quebrou o câmbio. Faz, desliga o teu carro aí porque o câmbio dele quebrou. Então. Que pena. Que pena. Vamos ter que desligar teu carro aí porque o câmbio do teu companheiro de equipe quebrou aqui. Não é justo ele não poder continuar a luta aqui, a disputa entre vocês, uma disputa tão bonita que vai ser a de campeão de construtores para a gente, mas a gente quer um negócio justo. Se o câmbio dele quebrou e você continua, não pode continuar, né? Vamos recolher o teu carro aqui, vamos para a próxima, vocês lutam os 2 com o câmbio certinho, e aí não vai ter problema nenhum. Pelo amor de Deus, gente. Vocês veem que quando a gente troca o exemplo e coloca um exemplo ridículo, esdrúxulo, a gente consegue enxergar o que foi essa interferência de rádio da McLaren, sabe? Isso aí é alheio ao que o Oscar Piastri estava fazendo na pista. Não é problema dele. A McLaren não podia ter feito essa interferência. E daqui para frente, o que seria mais... assim, foi feita a caca da interferência. Ok. Você vira e fala assim, gente, daqui para frente, se tiver problema em pit stop, não é problema do outro. Você não pode ter a gente vai treinar o máximo possível para oferecer sempre pit stops com tempos iguais para os pilotos, mas a gente sabe que isso varia e que pode dar errado, que pode ter falha, é suscetível à falha, porque isso é inerente à operação toda de pit stop, alguma coisa pode dar errada,
né, e você redobra a sua atenção e ensaia mais e tenta diminuir a possibilidade disso acontecer. Agora, você não pode ficar livre disso. Em algum momento você vai falhar, uma pistola vai falhar, ou cara, o próprio Gabriel Bortoleto falou que perdeu tempo no pit porque ele parou ali uns 15, 20 centímetros mais do que deveria, e o pit stop dele foi um pouquinho mais lento do que deveria, isso aí acabou prejudicando a parada dele. Mas o que a McLaren tem que fazer daqui para frente é isso, vai ser, olha, a gente não vai interferir mais nisso. Deu errado o pit stop, deu errado o pit stop, morda o cotovelo. Isso acontece. Pode acontecer com o piloto A, com o piloto B, enfim. O que não pode é falar, não, a gente acha justo trocar de posição aqui. Pô, o espelho do cara caiu, ele tá perdendo 4 km por hora em reta. Quebra teu espelho retrovisor, puxa ele aqui assim, ó, né? Atarracha um pouco o teu cinto, puxa o espelho retrovisor, quebra, joga fora, vê se não joga no coleguinha, e aí você perde também 4 km por hora de top end, aí fica tudo igual, fica igual para todo mundo, fica tudo belezinha. Esse é o mundo encantado da Papai Rules. Não dá, né, gente? A gente tá falando de um esporte profissional que a gente não pode ter esse tipo de conduta. O que a McLaren tem que fazer? Daqui para frente não tem essa não. A gente vai redobrar os insights, a gente vai prestar atenção, a gente vai tentar fazer o máximo para que não dê caca no pit stop, mas se der caca no pit stop, conforme-se. E pronto. E segue a disputa entre os dois. Acontece, infelizmente acontece, coisa de corrida. Vou colocar aqui, para a gente só não perder os nossos dados aqui, colocando aqui em destaque o post do excelente perfil Fórmula 1 Data Analysis, a gente sempre fala deles aqui. A gente teve o recorde de corrida mais rápida da história da Fórmula 1. A gente está vendo aí completa, as velocidades médias. Completa. Para deixar bem claro, que tem corrida completa, né? Sem contar... Exatamente, a gente teve aí uma média horária de 250 km por hora, média horária, incluindo o pit stop que ele fez, que o Verstappen fez. A gente teve aí a volta mais rápida, em média de 257 km por hora. E uma corrida que durou apenas 1 hora, 13 minutos e 24 segundos, 325 milésimos, que foi a corrida mais rápida, uma corrida, claro, corrida completa, mais longa da história. Eu não vou falar de Spa 2021, também não vou falar de Austrália 91, foi só 14 voltas aí, são coisas excepcionais, são corridas interrompidas. Agora, uma corrida disputada em sua totalidade de quilometragem é realmente 1 hora, 3 minutos, 24 segundos, 325 milésimos, que foi o que aconteceu. E a volta mais rápida de treinos foi em 264 quilômetros por hora de média, que foi alcançado no qualifying, a volta mais rápida da história da Fórmula 1. Ou seja, esse foi um fim de semana em que a velocidade, a rapidez foi realmente preponderante para a gente não perder esses dados. E eu recomendo, para quem gosta de dados estatísticos, dados de telemetria, sigam esse perfil, eles estão tanto no Facebook, como eu tirei esse print do Facebook, mas eles também estão no Instagram. Vale muito a pena para quem gosta de estatísticas, dados, engenharia da Fórmula 1, eles apresentam coisas muito legais. Eu vou aproveitar aqui também e colocar outro dado que eles colocaram também à disposição no perfil, que é a respeito de uma coisa que eu falei na semana passada. Vou colocar aqui mais uma vez no destaque um post do F1 Data Analysis, que essa é a escala de velocidade do treino livre número 3 do fim de semana de Monza. E a gente pode ver as velocidades máximas alcançadas pelos pilotos, com grande destaque para os carros da Ferrari e os carros da Sauber também, alcançando as maiores velocidades aí. O Leclerc pegou ali um vácuo em que ele conseguiu os 356 km por hora, que é uma velocidade bastante impressionante. E a gente segue o gráfico, vê aí todos os carros, todos os pilotos, dá para ver de maneira bem
bem tranquila, aí visualizar um gráfico de fácil entendimento, e a gente vê ali no final do gráfico duas barrinhas muito, muito, muito tímidas, na cor laranja, em 339 km por hora, que são de Lando Norris e Oscar Piastri. Laranja papaya. Vídeo passado, e aí eu vou fazer o meu destaque, porque eu falei disso na semana passada. Falei, olha, a gente está indo para Monza. Monza é uma pista que exige um pacote aerodinâmico diferenciado. Muitas equipes vão com uma asa que é exclusiva para Monza, porque tem que ser uma asa de baixo arrasto. E a McLaren apresentava um histórico de top-end bem mais baixo do que a média dos demais carros. Então, a gente tem a seguinte situação. O chassi da McLaren, ele é ótimo e ele é eficiente na maioria dos circuitos, mas ele é um chassi que faz com que a McLaren não tenha essa velocidade máxima tão pronunciada como outros carros, esse top-end de velocidade. E o que a gente viu? Uma McLaren que não conseguiu ser o melhor carro do fim de semana. Max Verstappen farejou sangue na água e foi para cima. Mas isso aí foi cantado a bola para quem estava acompanhando aqui com a gente, acompanha o nosso canal, acompanha as nossas análises, já tinha isso no radar. A McLaren não ia ter boas velocidades em Monza. Cantei essa bola no vídeo passado, na segunda-feira passada. E deu no que deu. Deu no que deu e Max Verstappen aproveitou. Max Verstappen dominou, mas até no final de semana com uns bons tempos. Agora é uma pena que o Max Verstappen domina e o outro carro está a ponto de levar uma volta, né? E o Tsunoda novamente. É uma coisa que vou aqui falar um pouco de bastidores. A gente tem um grupo no GP Total que a gente fica trocando mensagens, né? A gente se fala bastante e a gente praticamente todo mundo notou isso aí. No momento da bandeirada, o Verstappen contornou a parabólica, que não tem nada a ver com as curvas inclinadas em Monza, é bom deixar isso claríssimo aqui no nosso programa. A gente vê de relance o Yuki Tsunoda passando ali na reta, faz assim, nossa, mais um pouquinho, o outro carro da Red Bull estava tomando volta, e esse é um assunto que a gente pode falar. Agora a gente já falou bastante de McLaren, já demos essa carraspana toda no Papaya Rules da vez, e a gente pode falar um pouco de Red Bull, que tem essa situação em que o Max continua nesse modo de ser o simple the best do momento, só que o segundo carro, com o Yuki Tsunoda e com todos os demais que passaram por esse segundo carro da Red Bull, não conseguem fazer ele funcionar. Eu confesso para vocês, tá? O João e vocês que estão acompanhando aqui, eu não consigo entender o que acontece. E de uma forma em que eu tenho só que exaltar o Max Verstappen, porque ele trabalha numa janela, ele tem uma janela de funcionamento absolutamente diferenciada de muitos dos pilotos do grid, se não de todos os pilotos do grid. Porque eu fico me perguntando, assim, olha, coloque cada piloto do grid no segundo carro da Red Bull e tenta fazer o cara andar. E eu não sei quais dos pilotos, mesmo os pilotos de ponta, conseguiriam fazer isso. Da mesma forma que a gente está vendo isso, guardadas as devidas proporções, o Marc Marques dominando a MotoGP com a Ducati de fábrica, ao mesmo tempo em que ele tem um companheiro que é o Pecco Bagnaia, que não é nenhum Zé Ninguém, é um cara que foi bicampeão com a Ducati, era a grande referência que a Ducati tinha em termos de pilotagem, de desempenho, ele era o standard da Ducati. E hoje está tomando um vareio a ponto de não ser o cara que chega em segundo. É o cara que muitas vezes tem finais de semana tão complicados que classifica mal, vai para trás do pelotão, não consegue escalar. Logo em 21º o Grande Prêmio da Catalunha esse final de semana. Então, tivemos nesse fim de semana o Grande Prêmio da Catalunha, até o Marc Marques não ganhou, quem ganhou foi o Alex Marques, ele que tomou um tombo na sprint, liderando o irmão. O Marc, ele gostou da ideia de ficar em segundo, postergar o título dele para depois ir Misano, que é uma terra não tão amigável a comemorar um título de Marc Marques. É um ambiente que
Na verdade, então, vamos usar as palavras certas, um ambiente bem hostil para que seja comemorado um título mundial, ou seja, juntou ali houve um alinhamento astral que fez com que o Mark Marques achasse interessante que o irmão ganhasse. Ele tinha tomado um tombo no sábado, que não era para ter tombado. Ele aí a Marcada vai pensar, né? Foi mais justo, então, deixa ele ganhar. Então, ficou cômodo para todo mundo. O Alex ganhou uma corrida que ele merecia, porque ele realmente estava muito bem. O Mark acumula mais pontos na liderança. O título do Mark Marques é inevitável e vai ser comemorado fora de uma praça hostil. Ou seja, fica bom para todo mundo. Como dizem na política, é o ganha-ganha. Sim, é bem melhor. O Ralf Schumacher piorado do Alex Marques é a prova viva de como esse grid da atual da MotoGP está bem abaixo do que é para ser. Mas voltando aqui a Fórmula 1, eu vou contigo, Lucas. É inacreditável o que acontece na Red Bull. O Max Verstappen eu não tenho um número aqui de cabeça, eu não fiz essa conta, eu peço perdão todo, mas deve ser superior a 95% dos pontos que a Red Bull tem no Mundial de Construtores. Então, é mérito total do Max. Isso aí não é demérito, assim, lógico, não dá para passar pano no Tsunoda. Eu acho, inclusive, que dificilmente em 26 ele continua até na Fórmula 1, porque a Honda vai sair do programa Red Bull, vai para a Aston Martin, a Aston Martin tem uma vaga cativa, que é o do Lance, o Fernando Alonso já vai ficar, então Tsunodinha, coitado, deve correr lá de Fórmula Nippon, de WEC, Super GT lá no Japão, lá pela Honda. Dificilmente vai ficar mais na Fórmula 1. Ele não está fazendo um bom trabalho na Red Bull. Ele fez o primeiro stint, ele largou entre os 10, fez o primeiro stint entre os 10, tinha todo a pontuar, mas depois foi ladeira abaixo. Mas a gente também tem que exaltar o que o Max Verstappen está fazendo. Ele literalmente carrega o carro nas costas, né? Como o Alonso faz na Aston Martin, acho que o Verstappen faz ainda mais. É incrível. Só para contextualizar, o Tsunoda chegou na 13ª colocação, estou com o chat aberto aqui, ele chegou 1 minuto e 20 segundos, ponto 7 atrás, prestes a tomar volta do Max Verstappen. Ele que, na volta que eles estavam, só chegou na frente do Liam Lawson, chegou em 14º, com o carro da Racing Bulls, que era o carro dele, era dele, né? Mas mesmo assim os dois chegando atrás do Isaac Hadjar, que marcou um pontinho, porque ele chegou na 10ª colocação. Com o carro, então, o Isaac Hadjar, ele pontuou, e levando em consideração que a Racing Bull não encontrou desempenho durante todo o fim de semana. E chegou lá e o francesinho foi lá e pegou um pontinho para ele. Ou seja, a gente tem que exaltar o Isaac Hadjar ao mesmo tempo que a gente começa a ficar com pena dele, porque a chance dele ser promovido para a Red Bull para o ano que vem é muito grande. E a gente não sabe o que vai ser do cara. Ele está fazendo um bom campeonato, ele está sendo um bom estreante, isso eu já disse também, em situações passadas, ele está queimando minha língua, porque eu sempre considerei o cara como um piloto de entre safra que teve um alinhamento astral e ele pegou uma titularidade dentro do programa Red Bull. Mas não, ele está fazendo um ano sólido, ele está conseguindo ser surpreendente de maneira positiva, né? Agora, a Red Bull tem esse problema de criar um carro que seja palatável, que não seja só guiável por um cara excepcional, que é o Max Verstappen, que é a questão da janela de funcionamento do piloto. Tem alguns pilotos que simplesmente perdem confiança com uma determinada característica de condução, uma característica do carro, da moto, que eu estava dando o exemplo do Mark Marques e do Pecco Bagnaia, e o cara simplesmente não performa, ele não funciona, ele não tem a confiança. E a parte de confiança no equipamento, o quanto o equipamento pode render, o quanto ele pode frear, o quanto ele pode contornar curva, o quanto ele pode sair de curva, enfim, a agilidade dele, o manejo da suspensão, o equilíbrio do carro durante uma frenagem, enfim, tudo isso influencia nessa questão da sensibilidade do piloto em poder extrair o máximo daquele carro. E volto a falar, não estou falando aí, meio minuto já seria uma coisa bastante complicada, mas o Tsunoda chegou 1 minuto e 20, sabe? Com o mesmo carro, curiosamente, o mesmo carro do Max Verstappen.
Então, acho que o carro do Max tinha um difusor novo, mas, cara, 1 minuto e 20... Se fosse 0,3 por volta, se você pegar 0,3 por volta e multiplicar pelos 53 voltas de Monza, não dá nem perto do que é 1 minuto e 20. Mas pega tráfego e o pit stop de repente é ruim, tudo bem. Tá? Mas ele tinha carro para ficar muito mais à frente, não em 13º, não para pressa tomar a volta. A gente tem que levar isso em consideração. A gente tem que pensar que os desempenhos da Fórmula 1 hoje são muito parelhos. A gente teve o próprio Qualify de Monza, desempenhos que estavam ali, todos muito próximos. A gente viu isso durante a classificação. A Fórmula 1 25... Não, eu ia falar que a Fórmula 25 ela pode se orgulhar de ter... Se tem uma coisa que é histórica, é a compactação do grid. E Monza não é um caso único. Não é um caso único. Várias classificações, os 20 carros dentro de 8 décimos. Isso aí a gente tem muito cuidado de dizer esse aqui é o maior da história, mas se olhar a compactação do grid, isso aqui também que é uma coisa factual, não é número, tá ali, a diferença. Vários e vários grids da Fórmula 1 do 25 é 7 décimos, 8 décimos, isso aí é factual, é a maior compactação da história da Fórmula 1. Vamos falar de Ferrari, João? Eu acho que Monza tem que falar de Ferrari. A gente tem que falar de Monza, tem que falar de Ferrari. Né? Eu trouxe aqui o destaque, porque a Ferrari já faz algum tempo que faz pinturas diferenciadas, pinturas comemorativas para Monza, tá? E dessa vez ela escolheu o layout do carro, a livery do carro de 1975, e não foi claro sem motivo. 75 a gente está falando de 50 anos atrás, uma coisa que a Ferrari fez de maneira muito bacana, não sem algumas considerações, alguns asteriscos que a gente vai colocar aqui, ela fez o esquenta de Monza, tratando o fim de semana de 1975 como se ele fosse uma cobertura nas redes sociais da Ferrari. Então ela colocou ali o treino 1, a qualificação, que os carros iam largar na pole, e depois o que seria lances da corrida, que foi o Grande Prêmio de Monza de 1975, a vitória de Clay Regazzoni, e a terceira colocação do Niki Lauda, que selou o título em 1975. Lauda foi o primeiro título do Niki e primeiro título da Ferrari desde o Surtees em 64. Então foi, claro, uma apoteose. Vence o segundo piloto, o primeiro piloto é campeão mundial em Monza, com todo esse desempenho da Ferrari, claro, tentando criar uma vibe aí para que os seus pilotos conseguissem ir bem no fim de semana, que acabou não sendo o caso. A Ferrari teve um desempenho tímido, fez uma pintura ali alusiva, mas nem acertou o vermelho, e também fez ali, deu uma bobeira danada para dizer que estava cobrindo o fim de semana de 75 ali, colocou um vídeo, um pit stop durante a corrida, só que não houve pit stop da Ferrari em Monza 1975. Senão não teria chegado nem em primeiro nem em terceiro. Porque não teria chegado em primeiro e terceiro, porque era uma época que ninguém parava. Os pit stops eram uma exceção, era para furo de pneus ou para troca por causa de chuva, de seco para chuva, chuva para seco. Raramente você tinha aí um pit stop para trocar 4 pneus por causa de desempenho. Tá? Isso é um asterisco até um pouco vergonhoso para isso. Ou seja, você tenta contar uma historinha que não aconteceu. Eles não acertaram o tom de vermelho da Ferrari em 75 era mais vivo, eles estão usando um vermelho mais fechado, mais escuro, um tom que poderia ter sido modificado para essa pintura. A gente sabe que eles estão usando muito essa questão de espaço branco por causa da HP, que é patrocinadora, que colocou lá, sei lá, 90 milhões de euros por ano no contrato, mas, assim, a gente demora um pouco para olhar os carros e falar assim, é da Ferrari 75, do Lauda, do Regazzoni e tudo mais. Foi um exercício interessante no sentido de pegar uma temática
definir, recortar, fazer um recorte temático, porque a primeira vez que eles foram fazer isso com aquela pataquada de Ferrari azul que não aconteceu lá em Miami foi uma coisa ridícula, vexatória. Foi um case de como não fazer uma campanha de marketing. Agora, nessa pintura alusiva de Monza, eles até tiveram essa questão, assim, olha, é um recorte temporal, é alusiva a 1975, ao título do Lauda, faz 50 anos desse fim de semana mágico da Ferrari em Monza, os pilotos foram com macacões ali, ó, dá para ver, eu vou colocar aqui no destaque, né, o persponto do macacão em maneira sinuosa, até parece a calçada de Copacabana, né, esse persponto sinuoso no macacão, que era justamente o que era usado pelo Niki Lauda. Eles tiveram também capacetes especiais, está aqui o do Hamilton no destaque, eles fizeram também uma pintura especial, lançaram linha de roupa para que todo mundo possa comprar, né? Todo mundo com dinheiro, obviamente, né? Porque uma jaqueta da Ferrari custa 200 euros, faça a conversão do câmbio para você chorar um pouco preço final do que é uma peça de roupa como essa. Mas, de qualquer forma, uma Ferrari que teve um desempenho apenas modesto. Charles Leclerc chega na 4ª colocação sem ameaçar as McLaren, apesar das McLaren terem reduzido por causa da pataquada do negócio do box, o Leclerc não conseguiu chegar. Ainda teve um sanduíche de George Russell entre o Leclerc e o Hamilton, o Russell chegando na 5ª colocação, 32 segundos atrás, o Leclerc ficou a 25 da bandeirada do Max, e o Hamilton mais um fim de semana atrás do Charles Leclerc, dessa vez até atrás da primeira Mercedes, que foi do George Russell. Mas se a gente for falar de Mercedes também, a gente vai falar que o Kimi Antonelli também teve mais um fim de semana apagado, chegou na 9ª colocação, não tem, desde aquele episódio de Imola, não se encontrou mais com performance, tanto que Kimi Antonelli chega atrás do Gabriel Bortoleto. O Bortoleto só perdeu ali posição para o Alex Albon, que continua fazendo uma temporada muito interessante no sentido de que, olha, dá para chegar nos pontos, ele vai lá e chega, e ele consegue boas posições, diferentemente do Carlos Sainz, que tem sido, se não uma das maiores, a maior decepção da temporada, tem feito uma temporada realmente muito abaixo do que deveria, e nisso ele está muito próximo do que é o Lewis Hamilton, por causa da expectativa que se cria, e isso a gente fala há bastante tempo aqui, da aliança entre o cara que é o senhor dos números da Fórmula 1 com a equipe mais tradicional, mais lendária e mais icônica da categoria, que é a Ferrari. E uma união que não tem dado o resultado esperado. Um Hamilton que não subiu no pódio, à exceção, claro, daquela sprint da China, que até agora eu não entendi por que ele foi tão bem, porque no resto do ano ele não tem sido bem, e ele tem sido sistematicamente um piloto atrás do Charles Leclerc, que continua sendo o primeiro piloto da Ferrari, o cara que leva a Ferrari ao seu desempenho máximo. Mas vai você, João. Sim. Fale você de Ferrari também, que eu já falei pra caramba aqui. A Ferrari, eu acho que o único momento interessante foi na classificação e nas primeiras voltas com o Leclerc, ele meio que correu para a torcida. Ele chegou a ultrapassar o Piastri, ele tinha uma velocidade de ponta, você até mostrou no gráfico, ele era o piloto que tinha o carro mais rápido de ponta, ele chegou a ultrapassar o Piastri, depois o Piastri deu uma bela ultrapassagem na primeira volta, por fora na segunda de lesmo, mas logo depois o Leclerc deu a volta, mas o Leclerc, ele mesmo reclamou que não tinha a mínima condição de andar no nível de McLaren e Red Bull, leia-se Max Verstappen. Então o 4º lugar foi o que deu para fazer, um ano depois da belíssima vitória do Charles em Monza, corridaças que ele fez, e o Hamilton, e vamos ser sérios, o Hamilton também tem uma corrida decente. Todo mundo fez um pit stop esse ano. Então, sim, a tática da Ferrari não ia dar certo de tentar fazer uma tática de pit stop diferenciada, que foi o que levou o Leclerc à vitória. Sim, sim. E o Hamilton até que foi uma corrida mais decente, porque ele foi punido, né? Ele largou em 10º, ele fez o 5º melhor tempo no vídeo, mas perdeu 5 posições por infração cometida em Zandvoort e não diminuiu sob bandeiras amarelas. E ele fez uma corrida de recuperação, ultrapassou pilotos dentro da pista, mas ele novamente ficou abaixo. A Ferrari decepcionou em casa,
mas você olhar o histórico da Ferrari em 2025, foi mais do mesmo. Sim. Você está no mudo, tá? Não, voltei aqui. Bom, vamos falar um pouco do Bortoleto, afinal de contas, mais uma vez ele terminando nos pontos, o Nico Hülkenberg nem largou, né? Ele só se apresentou, ele assinou a súmula, né? como se diz no futebol, ele só assinou a súmula, ficou todo mundo sem entender o que aconteceu, mais para frente veio a informação de que ele tinha tido uma pane hidráulica, mas o Bortoleto conseguiu uma ótima colocação de grid e conseguiu também uma ótima colocação final. Apesar dele ter, claro, ele largou em sétimo, chegou em oitavo, isso representaria um demérito nesse sentido, mas não, ele teve um desempenho sólido, teve aquele problema do pit stop ser um pouquinho mais demorado, mas ele mesmo justificou, e isso aí a gente vê uma grandeza nele, no sentido de atitude. Ele admitiu o erro, falou assim, olha, parei um pouquinho fora ali, 15, 20 centímetros fora, o que prejudicou o uso das pistolas pneumáticas para tirar e colocar pneu novo. Então, isso aí também acabou influenciando para que ele chegasse na oitava colocação. As táticas de pneus, na verdade, elas até variaram bastante. João, vou colocar aqui no destaque também o chart dos pneus, porque também vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, porque a McLaren ela não conseguiu fazer funcionar a tática de usar pneus macios para combater o Verstappen. O Verstappen conseguiu fazer funcionar, e aí a gente pode ver as barras em amarelo, o pneu médio, pneu duro branco, pneu macio o vermelho. As hastes rachuradas são de pneus usados e as tajas sem rachura são de pneus novos. A gente vê aí uma tática do Verstappen que ele fez praticamente 2/3, né? Se a gente olhar no olhômetro ali, ele fez 2/3 da corrida com os pneus médios, conseguiu uma excelente média horária, ele conseguiu ser muito consistente. O lap time do Verstappen foi também assombroso, e ele conseguiu fazer a parte final sem ser ameaçado com os pneus duros. Até porque, quando a gente fala de Monza, a gente não tem um grande desgaste, não é um desgaste excessivo de pneus. Você tem um pneu que ele desgasta por causa da velocidade, mas não por causa do uso dele. O grip lateral do pneu, ele é muito menos exigido do que em outras pistas com várias curvas de alta e que também tem a questão do próprio asfalto, de abrasividade de asfalto e tudo mais. Monza não é do tipo que come pneu, mas é um pneu que tem que ter uma construção mais sólida, justamente porque ele vai andar em altas velocidades, e aí os caras passando de 350 de maneira até consistente. Agora, que a McLaren não conseguiu fazer funcionar, e isso tem muito a ver com o top-end, eles perdiam tempo, porque eles não conseguiam alcançar a velocidade que os demais carros alcançavam. Claro que a velocidade em curva da McLaren era diferenciada, era assustadora. O contorno deles da parabólica, Ascari, as curvas de Lesmo eram muito mais rápidas, eram os carros com maior velocidade em curva. Mas, de qualquer forma, Monza, você tem que ter esse compromisso entre as velocidades máximas que você pode atingir, porque é muito tempo de reta, é muito tempo pisando, muito tempo flat, com essas curvas sendo contornadas na melhor velocidade possível, você conseguir carregar a velocidade nas curvas com o teu embalo, com a tua velocidade final de reta. E você prestar atenção, o Verstappen ele fez a sua coisa só com pneus novos. A McLaren confessou que tentou fazer algo diferente no que seria esperar um safety car que não veio. Na verdade, o Carlos Sainz quase conseguiu. Ele quase conseguiu a proeza, mas a McLaren foi por essa tática e acabou saindo, que a gente já falou aqui, né? Não vale a pena aqui a gente ficar repetindo, mas eles cometeram aquela presepada
e no final o Verstappen venceu. E falando um pouquinho de Bortoleto, ele se destacou pela velocidade todo final de semana, ele foi constantemente rápido, lembrando que Monza foi o palco talvez da grande corrida da carreira dele na Fórmula 2, que ele venceu, lá pode largar em último, então foi uma super corrida do Bortoleto ano passado. Sem surpresa também, o Lucas tinha também falado sobre isso. Lembra, né, Lucas? Você também falou isso, o Bortoleto, ele anda bem em Monza, ele gosta de correr em Monza, e ele fez uma grande corrida, mais pontos, e com certeza, se você escolher o novato do ano, está entre Bortoleto e Rajard. Os dois ali, que foram campeão em vista da Fórmula do ano passado, estão na luta para ver quem é o melhor novato em 2025. E veja que coisa curiosa, né? Quando a gente pega o começo da temporada e a gente vinha elogiando bastante o Kimi Antonelli, ele se perdeu durante a temporada. Depois ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois da sexta etapa, que foi o Miami, que ele tinha pontuado 5 de 6, tá? E ele teve aquele fim de semana super problemático em Imola. Depois daquilo, ele teve o pódio no Canadá, que chegou em terceiro, o Russell ganhou, o carro estava muito bom, tá? Eu teve um décimo lugar na Hungria e agora um 9º lugar na Itália. Ou seja, é um cara que parou de pontuar, enquanto o Russell continua ali, conquistando sucessivos top 5s. O Russell tem sido um cara que tem sido de grande consistência. Tá? Ele só terminou Mônaco fora dos pontos, teve aquela questão lá da punição, né, porque ele cortou a chicane, cortou de maneira propositada e tudo mais. Ele terminou em 11º, terminou fora dos pontos. Mas uma corrida absolutamente atípica que, olha, só você sendo o presidente da Liberty Media para dizer que aquilo ali foi uma boa corrida, que o pessoal gostou, que como todo mundo comentou a corrida de Mônaco, sinal que todo mundo gostou. Essa é a lógica absurda da Liberty Media para justificar a corrida de Mônaco, com aqueles 2 pitstops mandatórios e uma corrida que foi um dos maiores vexames do ano, se não o maior vexame do ano. Sim, e lembrando que quer mais em 2026, mas o nosso Stefano Domenicali não está muito inspirado em declarações, né? Lembrando que antes dessa corrida em Monza, ele falou que a gente talvez diminuir o número, encurtar as corridas. Ele deve ter adorado, né, essa corrida desse domingo, né? 1 hora e 3 minutos, deve ter sido ótimo. Os jovens devem ter adorado. Eu estava até pensando que o Domenicali lembra um pouquinho o Michel Platini, no que quando o Domenicali assumiu o cargo de CEO da Liberty na Fórmula 1, ele era um cara do esporte, ele foi piloto ele foi chefe de equipe muitos anos da Ferrari, então era um cara de dentro do esporte, era um cara do esporte. Então, por que eu comparo com o Platini? Porque quando o Platini assumiu a presidência da UEFA, ele era um cara do esporte, participou da organização da Copa de 98, então ele era um cara que tinha muita esperança de fazer um bom trabalho no futebol. Ele acabou sendo mais um dirigente corrupto, apesar de ter sido inocentado, né? Corrupto, ele foi absolvido. Pare com isso, pare de perseguir ele e o Joseph Blatter, outro santo da bola. Nada de mal. Então, o Domenicali, ele lembra um pouco o Platini nesse lado de ser um cara que decepciona, porque ele era um cara do abraçou esporte. Um corporativismo ali que para contextualizar, né, o Stefano Domenicali falou que ele está cogitando a possibilidade de encurtar os grandes prêmios. E essa é uma frase que ele tentou fazer com que houvesse uma adesão do tipo, todo mundo concorda em ter esse tipo de discussão, e é claro que dentro do circo da Fórmula 1 isso pegou muito mal, frases até carregadas como do próprio Alonso, assim, se tem gente que não gosta do atual distância dos grandes prêmios, do atual tempo, o problema basicamente isso, né? O problema da pessoa não é de esporte. Ninguém fala em a gente ter
a gente ter a diminuição dos 2 tempos e 45 minutos no futebol. E aí eu tenho uma proposta mais interessante, que fala assim, olha, se a gente precisa encurtar alguma coisa, que seja encurtar a presidência do Domenicali na Liberty Media, porque ele está falando muita besteira, tá? E eu sei que isso aí pode até causar um negar de credencial para a gente no futuro, eles acabarem assistindo isso aqui, mas é a minha opinião. O Domenicali está falando e fazendo muita besteira. Se tem que encurtar alguma coisa, que seja a presidência dele. Dá lugar para outro que tenha uma cabeça melhor para pensar no futuro do esporte. Tá? Decepcionante. Esse recado. Tá? Se tiver que encurtar alguma coisa, que seja a vida do Domenicali na frente disso aí, fazendo e falando isso, quantidade absurda de besteira. Como ele falou a besteira em Mona, que eu acabei de falar, a besteira quem falou foi o Domenicali. Tá? Eu não consigo encontrar situações elogiosas a Domenicali na sua presidência da Liberty. Me desculpe, mas o que está acontecendo é passível de críticas. E está aqui minha crítica. E lembra até um pouco, até para a gente encerrar essa parte aqui, um pouco o Mac Mouse. Você se lembra o Mac Mouse? Ele tinha muito aquela de jogar um bailão de ensaio, pedir uma coisa bem absurda. Vamos propor que os pilotos troquem de carro durante o ano. Ficou bem absurda, mas no final ele tinha uma coisinha ali que ele queria colocar. Você não quer trocar piloto durante o ano? Vamos botar isso aqui. Então vamos botar isso aqui, para não negar tudo que eu pedi. Ele quer trocar uma maldade grande por uma menorzinha. Esse era o estilo Mac Mouse de presidir a FIA. Eu acho que vai nisso. Eu acho que o cara que foi aos poucos desvirtuando o esporte. Não é porque o cara morreu. Eu não vou continuar criticando o cara. Foi um dos caras que mais fez mal para a história da Fórmula 1 foi o Mac Mouse. O qual eu recuso também falou o nome. Assim como eu recuso falar o nome da capital do Ceará aqui, claro, isso em tom de brincadeira. Mas quando a gente fala do Mac Mouse, ex-presidente da FIA, é uma coisa séria. Porque ele é um cara que, enquanto diretor da Marte, fez com que Alex Dias Ribeiro, um dos caras mais espiritualizados que já passou pelo esporte a motor, fundador do Atletas de Cristo, um cristão convicto, um cara que levou a palavra de Jesus Cristo nas pistas e venceu com Jesus Cristo, e fez o livro Mais Que Vencedor, porque ele se encontrou na religiosidade, junto ao seu sentido de correr nas pistas. Ele provocava instintos mais primitivos em Alex Dias Ribeiro, a ponto de o Alex Dias Ribeiro pensar em eliminá-lo da face da Terra. Uma coisa que o próprio Alex fala em sua biografia, Mais Que Vencedor. Ou seja, se ele consegue despertar esse tipo de instinto mais primitivo num cara absolutamente espiritualizado como é o Alex, é um cara que é da religião, é um cara espiritualizado, religioso, e de um trato, ele é de uma finesse, ele é um fidalgo. A gente já teve, né, João, a oportunidade de falar com ele pessoalmente, e ele é de uma simpatia, de uma educação, enfim. Você não consegue minimamente imaginar uma pessoa dessa tendo um instinto de querer eliminar um ser humano, por mais mal que o ser humano seja. Mas esse cara é o Mac Mouse. Tá? E a gente tem que dar a devida contextualização, porque o Alex escreve Mac Mouse para não citar o nome, que eu vou falar aqui, o nome Max Mosley. Tá? Ele não cita no livro, ele coloca esse pseudônimo Mac Mouse, que eu adotei também, para não ter que falar desse que foi um dos piores, uma das piores pessoas a passar pelo esporte a motor, que desvirtuou muitos dos fundamentos do esporte a motor e que levou a gente a ter tantas mudanças de regra, dinâmicas de corrida, regulamentos técnicos, regulamentos esportivos totalmente desvirtuados do que a gente tinha na Fórmula 1. Isso ainda a partir dos anos 90, a própria introdução dos reabastecimentos em 1994 bagunçou muito isso, e a partir de 2003 foi um cambalacho total, uma ladeira abaixo no sentido dos fundamentos do esporte, e ali começou essa virada de chave de não, o que vale é o entretenimento, o que vale é o caos pela competitividade, o que vale é o artificialismo para que junte grid e tudo mais que de complicado, muitas das coisas das quais a Fórmula 1 precisou até se livrar, como aqueles ridículos pneus sulcados que foram introduzidos em 1998. Enfim, isso aí é uma coisa que a gente até pode discutir numa pauta futura, todo o desvirtuamento dos fundamentos do esporte a motor. Eu sei que aqui
eu estou trazendo uma pauta muito à parte, mas isso aí também tem que ser colocado quando a gente pensa no esporte, porque a gente faz análise aqui, a gente emite as nossas opiniões e a gente está galgado naquilo que é o cenário de momento. E o cenário de momento passa para os regulamentos esportivos e técnicos, e que foram muito modificados através do tempo e muitas vezes para pior. Não como uma forma de garantir segurança ou de diminuir a velocidade dos carros, porque hoje, se a gente tivesse aquela laissez-faire dos anos 80, a gente teria carros que seriam humanamente impossíveis de pilotar, né? Então, é uma coisa que não daria para dar conta. Agora, o que a gente tem de problemas para resolver nos regulamentos técnicos e esportivos, a gente tem bastante coisa, e muitos desses problemas foram introduzidos na presidência do McMouse. E lembrando que o Mono Americano, querendo se igualar ao dito cujo, né, já falou inclusive mais sprint, grid invertido. É complicado, mas vamos para os próximos. O próximo ponto da pauta é mais leve, mais gostoso de se falar. Faltou mais alguma coisa de Fórmula 1? Podemos falar de flashback, ou João? Vamos para flashback. Vamos deixar o problema mais leve, Lucas. Vamos lá, a gente teve no fim de semana 2 reencontros muito interessantes. Olha o Dominicali ali, ó. Olha o Dominicali ali, ó. Pois é, a gente falou tão mal dele que ele apareceu aí, ele está tentando se defender, mas ele não consegue. Tivemos Jack Hicks a bordo de sua Ferrari 312 1970, 312B 1970, com a qual ele foi vice-campeão mundial. Curiosamente, o fim de semana da Itália, em 1970, a Ferrari ganhou, mas ganhou com o Clay Regazzoni. Foi a primeira vitória do Regazzoni, ele que era um estreante em 1970. Também, como curiosidade, o Clay Regazzoni foi o último piloto da história da Fórmula 1 a ganhar uma corrida com capacete aberto. Depois disso, todo mundo adotou o Bellstar. E para quem não viu a minha coluna da história do Bellstar, eu comecei ali uma trilogia contando a história do icônico capacete, o primeiro capacete fechado da Fórmula 1, tá lá a coluna no site, entre outras colunas muito legais. O site está lá desde 2001 e sempre com os conteúdos, claro, estou puxando a sardinha para minha brasa, porque eu estou contextualizando aqui esse fato. Mas, de qualquer forma, Hicks, e o engraçado, né, o Hicks foi vice em 70 e foi vice em 69. Quando a gente junta metades de temporadas de 69 e 70, ele teria sido... matematicamente ele teria chance de ser campeão em algum dos anos. O Jack Hicks teve esse prime nesse período. Depois ele até conquistou algumas vitórias em 71 e 72 pela Ferrari. Em 73 teve aquela grande crise técnica da equipe, ele saiu da equipe, ele até fez uma temporada cigana, inclusive pilotando pela McLaren. Ele pilotou no Nürburgring em 73 pela McLaren, ainda chegou no pódio, que ele era um especialista, um grande especialista em Nürburgring. Depois foi para Lotus em 74, tomou um pau danado do Tony Pettis. Aí foi ladeira abaixo, 74. E aí já saiu do Prime, o Jack Hicks, que é uma figura que eu acho ela um pouco polêmica, porque ele sempre tentou ser o anti-Jack Stewart. E em algumas vezes ele teve algumas atitudes para tentar ser um anti-Jack Stewart, que acabou ficando do lado errado da história, porque Jack Stewart estava do lado certo da história. Então é uma figura que eu tenho ali um enorme respeito, mas que eu tenho algumas pontuações de atitudes que eu não concordo e não concordaria mesmo com a mentalidade de época. E a gente teve o grande Jean Alesi voltando a acelerar a sua Ferrari 412 1995, é a T2, 412 T2, a última Ferrari V12, tá? Grita que é uma beleza, um som maravilhoso, e para quem teve lá no Autódromo Nacional de Monza, teve o privilégio de ouvir mais uma vez essa sinfonia do V12, lembrando, né, em 96 eles partiram para o V10, todo o projeto em cima do Michael Schumacher, a Ferrari virou V10, e como curiosidade tem a passagem do Schumacher para a Ferrari. Ele chegou a testar esse carro V12 e ele adorou,
porque ele gostava muito de uso do motor, tá, como uma técnica de frenagem, e que tanto o Berger quanto a Alesi, que era a dupla titular de 95, dois caras que são muito... nutrem uma grande simpatia de boa parte do público, o pessoal gosta do Alesi, gosta do Berger, até gostaria que eles tivessem feito mais em suas respectivas carreiras, porque eram figuras muito interessantes do grid de época ali, aquele grid de fim dos anos 80 para os anos 90, e que o Schumacher adorou, e tanto o Berger quanto a Alesi não gostavam do modo como o freio motor do V12 entrava, e o Schumacher gostou daquilo e falou assim, poxa, com esse carro aqui eu teria conquistado boas coisas em 1995, lembrando que em 95 ele estava com a Benetton Renault, que não era um carro fácil de pilotar, era um carro bem arisco, carro bem manhoso de ter uma condução, mas Schumacher estava no seu prime, ele era destacadamente em 95 o melhor piloto do grid, o melhor piloto disparado, é o que a gente viu recentemente a respeito do Max Verstappen, é mais ou menos no mesmo nível, tá? A gente não precisa guardar muita proporção quando a gente fala desse período do Schumacher e do atual período do Max Verstappen, né, de 95 para 96, né, de 2024 para 2025, o Max está mais ou menos nessa fase do Schumacher. Mas essa Ferrari aí, que é a última Ferrari nariguda também, a última com bico baixo, ela também é muito icônica, mas claro que o que pega realmente é o som. O carro do Ickx é um Boxer 12, que já tinha um som maravilhoso, mas é aquele som que é de uma rotação mais baixa, aquele som mais encorpado, um pouco mais gutural, e a Ferrari do Alesi, aquele grito alto de você ter que necessariamente usar protetor auricular na arquibancada, senão você não vai aguentar aquela passagem do V12 volta a volta, porque realmente é um som que se aproxima daqueles 20 mil hertz, que é o máximo que o ouvido humano consegue captar, um som que é um som de motor de competição, é aquele som que impõe respeito, é aquele som de um motor malvado, que eu pelo menos tenho isso como concepção, que o motor tem que botar medo, não tem que ser o mais barulhento, mas tem que impor respeito, né? E é claro que o último V12 da Ferrari, ele tinha um som maravilhoso nesse sentido. Eu quero levantar aqui dentro daquilo, que você estava fazendo a comparação do período Schumacher 95 com o Verstappen em 2025, né? Se separar para os titãs, tinha um detalhe, o Johnny Herbert venceu 2 corridas, tá? Mas para fazer o Tsunoda ganhar 2, vou falar para você que o que tem que quebrar de carro na frente dele tem que ser um Destruction Derby na frente do Tsunoda, ele passar incólume por um cenário hecatômbico de destruição, Big One, é bem grande. Ganhar a corrida. Porque, veja, as 2 vezes que o Herbert ganhou é porque o Rio bateu no Schumacher. Em Monza, inclusive. Eram as 2, tá? Uma em Silverstone e outra em Monza. Que o Damon Hill foi lá e o Schumacher sendo possesso do carro. Eu me lembro que em Silverstone, o próprio foi lá na Benetton pedir desculpa, esse idiota aqui fez com você, pede desculpa, mas em 95 foi a vez que o Schumacher foi para cima. Eu lembro que tem uma foto famosa do fiscal segurando o Schumacher, né? E mostrou aquela foto lá da Alesi. Lembrou tão assim um certo piloto, o tal de Charles Leclerc, ali, Jean Alesi, Leclerc e tal, mas não, momento maldade agora. Mas é legal esses momentos, né? Quando eu fui assistir o GP Brasil em loco no ano passado, né? Teve a McLaren do Senna e todo mundo parou para assistir. Então, certamente em Monza nesse final de semana todo mundo parou para assistir, tanto o Jack Ickx, que é um piloto, como você, só falar um pouquinho do Ickx, você acompanhando algumas reportagens da época, da virada dos anos 60, dos anos 70, o Jack Ickx queria tanto ser um anti-Stewart que ele ignorava conceitos básicos de segurança. Os pilotos querendo fazer greve, não vamos correr porque é muito seguro, o Ickx, não, eu quero correr, vai ser o do contra. E você percebe que atualmente, quando o Ickx fala naquele momento, ele fala, realmente o Jack tinha razão de ser mais seguro e tal. E o Jack Ickx era um piloto respeitadíssimo, tanto que depois ele fez uma carreira belíssima no Endurance, né? Até correu de Paris Dakar. Mas o Ickx, o Emerson falava que tinha o Ickx como
um ídolo na época. Né? Ele era uma das referências do Emerson, certamente. E ele é novo, o Wicks. O Wicks, ele era, acho que, se não me engano, é 2 anos, um ano, um pouco, 2 anos mais velho que o Emerson. Ele entrou na Fórmula 1 muito jovem, que não era muito comum o contato que acontece normalmente. E você comparar um V12 gritando na reta dos boxes, ver esse V6 aí bem xoxinho, que eu presenciei, é bem complicado. Mas é legal, sempre legal reverenciar essa galera, esses pilotos. O Wicks já tem 80 anos, o Jean Alesi já passou dos 60, então é legal ver assim, com o Nelson Pequeno, na semana passada foi homenageado, já tem mais de 70, então a gente tem que homenagear assim, essa galera que está viva, está aqui conosco, e com seus carros marcantes, é legal, muito legal. E terminar aqui o vídeo, a gente bateu tanto do americano que está ao lado do Wicks, mas é sempre legal a gente finalizar com um assunto leve que tem muito a ver com o GP Total, que é análise e história. É isso aí, a gente termina, a gente até fez né, a gente acompanhando o ritmo de Monza, a gente termina aqui também um pouquinho mais cedo, né? Fizemos aí uma apanhada, viu? A Dominicana é para Maria. Pois é, para a gente poder terminar aí com uma pequena provocação. Mas fica aqui, claro, o convite para que você curta o conteúdo, se você chegou até aqui, provavelmente porque você gosta do nosso conteúdo, gosta das nossas opiniões e análises a respeito da Fórmula 1, gosta das nossas pautas históricas, das nossas entrevistas também, curte o nosso canal, a gente sempre pede para deixar um like, porque a gente aqui tem uma proposta que é, sim, anti-algoritmo. A gente trata do assunto em profundidade, a gente não é propenso a ficar fazendo mini vídeos ou cavando polêmicas, ou enfim, a gente está aqui para a gente poder fazer boas análises, contar histórias e trazer um conteúdo que é diferenciado. A nossa proposta é ser diferenciado à medida em que a gente gosta de fazer as análises, emitir as nossas opiniões, resgatar histórias e também trazer histórias de convidados. Essa é a proposta do canal e sempre foi a proposta de trazer essas pautas interessantes no site e também nas nossas redes sociais. Essa é a proposta do GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima!